é uma entrevista de mestrado? Fica comigo que no vídeo de hoje você vai aprender como é, como funciona, as perguntas que mais aparecem e como se preparar. Eu me chamo Janaína e eu simplifico a sua vida acadêmica. Bom, o tema de hoje ele foi fruto de pedidos lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, Prof. Janaína H, lá eu posto todo dia sobre vida acadêmica, sobre mestrado, doutorado, sobre escrita de artigos, enfim, uma infinidade de temas. Mas como que é uma prova, uma prova de entrevista, né, uma prova oral, enfim? Como que é? Primeiro você tem que separar prova oral da entrevista em si. A prova oral ela foi muito aplicada, sendo muito utilizada com a pandemia por causa das dificuldades, né, de ter contato, de juntar muita gente para poder aplicar a prova, então ela foi muito aplicada na pandemia. Agora que as coisas estão, quando eu gravo esse vídeo, estão melhorando, já estão melhores, as aulas já estão voltando presencial em algumas universidades e as seleções também. Então, as provas orais, elas substituíram as provas teóricas. Então, a expressão prova oral, normalmente, ela substitui a prova teórica. Ok. Dito isso, a entrevista em si, é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, entrevista, né, que é quando você vai lá para poder apresentar o seu projeto de mestrado e ser arguído sobre ele. Como que é? Nessa entrevista, normalmente, cada candidato vai ter aí em torno de 10, algumas seleções 15, outras menos 20 minutos, mas normalmente são 10 minutos, para poder apresentar o seu projeto, o seu tema. Inclusive eu posso gravar outro vídeo só falando sobre apresentação, o que você deve falar, como você deve montar a apresentação, enfim. Se vocês querem esse tema, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês com o maior prazer. Mas nesses 10 minutos você vai apresentar o seu projeto de mestrado. Dito isso, quando você apresenta, depois você passa para a arguição. E aí eles vão te perguntar, normalmente, sobre a sua apresentação, sobre o que você apresentou ali, mas sobre o que você escreveu no projeto em si e sobre a temática, né? Pode também vir alguma questão sobre a temática que não seja abordada do projeto, especialmente se for uma questão muito importante sobre a temática. Por exemplo, você vai falar sobre um tema e quando se pensa nesse tema, logicamente pensa automaticamente naquele outro, então isso pode aparecer na sua prova. Mas dito isso, os professores eles se prendem ali ao que você apresentou no projeto, tá? E isso é muito importante na hora de você montar essa apresentação. Eu conheço pessoas que chegaram, né, nessa fase e não sabiam que tinha apresentação. Chegaram lá achando que era uma entrevista assim, pra saber da vida deles, se tinha disponibilidade, só isso. Então chegou lá totalmente despreparado. E ela passou, né? Essa pessoa não passou porque ela chegou lá e falou, não sabia que precisava apresentar. Isso não pegou bem para a banca. Então, prepare essa apresentação em 10 minutos, mais ou menos. Janaína, e se o edital depois chegar e falar que é em 15, sai um novo edital, né, um suplementar? Então, prepare para 15. Mas não prepare totalmente para usar todo o seu tempo. Isso é uma dica muito importante. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tende a se alongar em alguns casos. Então, se fala para apresentar em 10, monte para 8, para 8,5 ali. E também treinando, obviamente, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você estourar o tempo demais, se você focar muito no ponto e aí não conseguir abordar tudo, vai chegar lá no final e vão falar assim, Janaína, o seu tempo acabou. Você fica lá, eu não terminei. Não, acabou, estão satisfeitos. Mas também se prepare para você chegar lá na hora e eles falam o seguinte, Janaína, eu li o seu projeto, tô aqui, tá lido, muito bem, não precisa apresentar, vamos direto para as perguntas. Aí a pessoa fala, mas eu queria apresentar. Não precisa. Então você vai preparado para apresentar o seu projeto, mas também para não apresentar. Mas você não pode fazer o contrário, né? Chegar lá e preparar para não apresentar, sempre. E não preparar algo para você falar. Então é importante que você vá com a apresentação montada. Muito bem, depois disso vai passar para as perguntas que são sobre o projeto, sobre a temática e sobre o que você vai querer abordar. Perguntas que sempre aparecem. Sobre metodologia, por que você escolheu aquela metodologia, se você vai ter disponibilidade para cursar o mestrado, e aí dica, não fale de dificuldades.
Só facilidades. Chegou até esse momento, então você está preparado, está organizado para poder apresentar, então não vá para lá criando dificuldades, tá? Já vai pensando aí, não, minha família me apoia, eu estou organizado financeiramente para poder me dedicar a esse sonho da minha vida que é o mestrado. Não vá para lá para poder simplesmente falar que não vai conseguir, que não sabe, para ver se consegue dispensa, nada disso. Então, sobre metodologia, eles perguntam sobre recorte, por que você escolheu determinado recorte, o que te motivou, por que você não usou determinado autor, por que você não usou determinado autor. Também pode perguntar sobre questões ligadas ao problema de pesquisa, ou seja, as lacunas que você quer abordar. E também podem te questionar sobre os objetivos, se estão amplos, se não estão. Estou recapitulando, o que aparece mais, tá? Metodologia, disponibilidade, por que você não usou determinado autor, se os objetivos não estão amplos demais, ou seja, vai faltar aí talvez execuibilidade. O que é isso? Essa palavra bonita. Ou seja, se você consegue pegar aquele projeto e simplesmente colocar em prática, ou seja, cumprir o que você prometeu no projeto. Muita gente chega ali prometendo mundos e fundos e aí não consegue cumprir, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso. E também perguntam sobre o seu recorte. O que é recorte? Esse tema é para outro vídeo. Vamos falar só sobre recorte em outro vídeo. Acho que vai dar um bom vídeo, acho que vocês vão gostar. Mas recapitulando então, na entrevista você vai ser arguído sobre determinado tema que você abordou ali no projeto, sobre como o seu projeto vai ser feito e também sobre o que você ali colocou no papel, se você sabe sustentar aquilo ali. Como se preparar para uma entrevista? Muito treino, espelho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o namorado, enfim, com um amigo, o que você quiser, mas treine. Apresente, você precisa o quê? Precisa não ter vergonha de apresentar o seu projeto. Eu sei que nervosismo vai vir, é normal, acontece, mas o treino ele é essencial para você chegar na hora e apresentar de maneira assertiva, ok? Te vejo no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Dê um like, dê um joinha, compartilhe aí com o seu amigo que também quer entrar no mestrado, dê aquela força para nós aqui do canal e eu te vejo no próximo vídeo.